O nosso artigo é sobre neuropolítica, a utilização de recursos das neurociências em processos eleitorais. Ultimamente, nós temos ouvido muito esse prefixo neuromarketing, neurodireito, neuropolítica, neuroética. Isso nos leva até a pensar que talvez tenha surgido um neuromodismo, se é que existe essa palavra, se é que existe esse fenômeno. Porém, quando nós investigamos a chamada neuropolítica, nós verificamos que ela está muito longe de ser um modismo. O primeiro artigo de neuropolítica surgiu em 1979 pelo professor Roger Sperry. Na época, ele investigava o impacto da imagem de figuras políticas sobre o cérebro humano. Então, ele tapava o olho direito e exibia para o olho esquerdo a figura de um determinado político. E ele descobriu que o hemisfério direito do cérebro tentava comunicar informações para o hemisfério esquerdo, de forma que aí se descobriu que as opiniões, as avaliações sobre figuras políticas, elas não são exclusivamente racionais, elas têm muito de um conteúdo emocional. Então, desde aí, esse estudo vem sendo aperfeiçoado. A palavra neuropolítica, ela advém de um neologismo, ou seja, a junção da palavra neurologia com política. Porém, ela agrega muito mais do que essas duas ciências. Ela agrega também a neurociência cognitiva, a neurociência comportamental, a psicologia, o marketing, a ciência política e vários outros. Porém, ela gera uma nova ciência. Uma ciência cujo objeto principal é investigar os processos emocionais e cognitivos que interferem no processo de tomada de decisão do eleitor em uma eleição. E nós começamos a verificar que os estudos de neurologia, de neurociências, eles têm sido apropriados por vários campos do conhecimento humano, inclusive pela ciência política. De tal sorte que em 2015 foi publicado um artigo no New York Times sobre uma pesquisa que foi feita num prédio comercial na cidade do México. Foi colocado um totem. Nesse totem ficavam aparecendo figuras que eventualmente poderiam ser candidatas às eleições legislativas naquele ano. E essas figuras ficavam mudando. Haviam pessoas passando por ali o tempo todo. O objetivo era investigar que figuras, que cores, que proporção da cabeça, do corpo fazia com que as pessoas parassem para olhar. Fazia com que as pessoas, mesmo caminhando, olhassem para o totem. Ou seja, que candidatos lançar, com quais cores, com qual dimensão em cada cartaz. O objetivo era exatamente apurar a decodificação facial. Quem provocava desprezo, quem provocava curiosidade, quem provocava admiração, fazia a leitura da face humana. Por quê? Porque a neuropolítica ela trabalha exatamente com isso. Verificar o que as pessoas querem para que o candidato político ofereça o que elas querem. Verificar o que as pessoas entendem como solução para que o candidato assuma o discurso daquela solução para que elas se sintam efetivamente representadas por aquele candidato e votem naquele candidato. E como se dá isso? Uma das maneiras de como se dá isso é o chamado efeito manada, ou seja, as pessoas elas nem sabem porque todos estão indo naquela direção, elas nem sabem do que estão fugindo, para onde estão indo, mas como o ser humano ele é um ser social, ele precisa de aceitação, ele precisa fazer parte de um grupo, ele acaba aderindo àquele grupo, ele acaba aderindo àquela manada e vai junto com todo mundo, vota junto com todo mundo. Há um outro fator que é o fator medo. As pessoas têm medo de, e se eu ficar? E se eu contradizer todos? E se eu errar sozinho? Então, quando acompanham a manada, elas sabem que se errarem, elas não estarão errando sozinhas. E se acertarem, elas serão mais aceitas porque acertaram junto com todo o grupo. A cientista israelense Tali Sharot, que desenvolve suas pesquisas na University College of London, ela estuda as bases neurais das emoções humanas no processo de tomada de decisão. E ela descobriu
que existe um fator no processo eleitoral que é o viés da confirmação. E como nós já vimos, a neuropolítica ela trabalha eminentemente com isso. As pessoas elas são muito apegadas às suas convicções. Ora, se o cérebro é biologicamente programado para acreditar que ele está certo, e se eu sou detentor da verdade, por que eu vou modificar minha opinião só porque eu estou diante de um opositor, só porque eu estou diante de alguém que pensa diferente de mim? As pessoas procuram confirmar que estão certas. Daí a importância de conhecer a convicção das pessoas para que o candidato assuma o discurso dessas convicções e as pessoas se sintam representadas e votem naquele candidato. Mudar de opinião é uma das coisas mais difíceis para o cérebro humano. Uma das formas de se mudar a opinião, a doutora Thalia Charot investigou isso também, é através de 4 fatores. O primeiro, a opinião que se tem, a crença antiga. Segundo, a confiança que se tem nessa crença antiga. Terceiro, uma prova de uma nova crença. E quarto, a confiança que se tem nessa nova prova. Que prova seria essa? No mundo das imagens, em que efetivamente uma imagem vale mais do que 1000 palavras, é a imagem principalmente. Sobretudo a filmada sobre a fotografada. Hoje em dia, o discurso lógico, ele convence menos do que a imagem, mas também as referências. Quem seriam essas referências? Um jornal específico, uma revista específica, um blogueiro, um youtuber, um político antigo, um professor, um artista, um ator. Alguém que inspire respeito, confiança, credibilidade. Por isso é importante para a neuropolítica envolver essas pessoas no processo eleitoral, para que elas deem o testemunho delas, a opinião delas, de tal sorte que elas sim consigam fazer com que as pessoas mudem de opinião pela confiança que as pessoas têm naquela referência. Uma confiança maior do que elas têm nas suas convicções antigas. Isso vem sendo largamente utilizado em processos eleitorais no mundo todo. Nós tivemos um caso recente do escândalo da Cambridge Analytica, da utilização de dados pessoais para influenciar o processo eleitoral nos Estados Unidos, na eleição do presidente Trump, e também no processo do Brexit, que determinou a saída do Reino Unido da União Europeia. Então não é algo de ficção científica, faz parte da realidade. E quanto mais nós estivermos conscientes, mais nós estaremos preparados e atentos para uma eventual manipulação do nosso cérebro. E onde fica o direito junto a tudo isso? Já existem estudiosos propondo novos direitos humanos, como o direito à liberdade cognitiva, o direito à privacidade mental, o direito à integridade mental e o direito à continuidade psicológica. São novos direitos humanos, porque até então o direito tem estado à margem de tudo isso. Tanto que o que foi feito pela Cambridge Analytica pode ser acusado até de antiético, mas não necessariamente de ilícito. Por quê? Porque o direito ainda não regulamenta esse tipo de situação. O direito, por enquanto, é um espectador. Se ele vai ser protagonista ou coadjuvante nesse processo todo da neuropolítica, isso é algo que ainda não sabemos, mas precisamos nos preparar para sairmos da cadeira de espectador e assumirmos um papel nessa mudança toda que vem acontecendo, da utilização de perfis psicológicos, a utilização de emoções inconscientes na hora de influenciar o eleitor no processo eleitoral. É algo que já vem sendo feito e que nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estudar mais. Tem muita coisa para ler, tem muita coisa para investigar. No artigo eu cito muitos outros autores, eu cito muitas outras pesquisas, que aqui não é possível explanar sobre tudo isso. Mas no artigo vem um conteúdo de referências bibliográficas muito maior. Assumamos a postura de investigadores de direito em relação à neuropolítica. Muito obrigado.